professores Patrícia e Guilherme. Olá, pessoal! Oi, pessoal! Olá, pessoal! Eu vou falar sobre o intemperismo. O intemperismo é o processo de transformação e desgaste das rochas e dos solos, através de processos químicos, físicos e biológicos. Sua dinâmica acontece através da ação dos chamados agentes exógenos e externos de transformação de relevo, como a água, o vento, a temperatura e os próprios seres vivos. O processo de degradação das rochas provocado pelo intemperismo provoca o surgimento de pequenas partículas de rochas, chamadas de sedimentos. Assim, dão origem aos solos, de que nada mais são do que os amontoados de sedimentos oriundos desses desgastes das rochas. Olá, pessoal! Eu sou a professora Patrícia e eu vou falar para vocês sobre o intemperismo. Existem 3 tipos de intemperismo: o físico, o químico e o biológico. Intemperismo físico consiste na ocorrência de processos que são responsáveis pelas fragmentações e fissuras das rochas, separando minerais antes ordenados de forma coesa e transformando em uma superfície, então, homogênea em uma rocha descontínua. Os principais agentes responsáveis pelo intemperismo físico é a água e os seus processos de evaporação e de congelamento, e as variações da umidade e da temperatura, entre outros. O intemperismo químico é caracterizado pelas formações químicas oriundas das diferenças de pressão e temperatura das rochas. O ambiente em que essas rochas se formam costuma ser diferente da superfície terrestre. Pode-se observar, nesses casos, a modificação dos solos e das rochas, quando essas mudam as suas aparências, a sua composição, ficando mais úmida ou mais seca, por exemplo. O intemperismo biológico, como mostrado aqui na imagem, que é uma planta, uma árvore que se originou a partir dentro da rocha, assim saindo pelo lado exterior. O temperismo biológico é o processo de transformação das rochas a partir da ação dos seres vivos, como bactérias ou até mesmo animais e plantas. E incluem-se nesse processo as raízes das árvores, as ações de bactérias, a decomposição de organismos ou excremento, entre outros. What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Agora eu vou estar falando um pouco para vocês sobre o solo. Então, o solo nada mais é que a camada superficial da Terra. É conceituado como o substrato terrestre, que contém matérias orgânicas e é capaz de sustentar plantas e vegetais sobre si, no ambiente aberto, sendo resultante do intemperismo e da composição das rochas. Material orgânico ou mineral, inconsolidado na porção superior das rochas terrestres, que serve de base para todas as atividades socioespaciais e naturais. A área do conhecimento que se preocupa em estudar especificamente os solos é chamada de pedologia. Trata-se de um recurso renovável, ou seja, o solo é um elemento natural que pode ser por diversas vezes utilizado pelo ser humano em suas atividades produtivas, embora a má utilização e a não conservação dos solos façam com que eles se tornem incultiváveis. Para melhor compreender a sua estrutura, elaboramos o conhecimento a respeito dos horizontes do solo, assim nomeados OABC, e rochas-mãe. Confira o esquema a seguir. Irei falar sobre os horizontes. Primeiro, o horizonte é o horizonte orgânico formado a partir da decomposição
horizonte A é o horizonte mineralógico. Como o nome indica, é composto de minerais oriundos da rocha-mãe, que através dessa se decompôs e assim ainda ficando o resto dessa rocha-mãe nesse horizonte. E também pode-se encontrar restos de, como se diz, materiais orgânicos. E esse horizonte também é chamado de solo umífero. O horizonte B é o horizonte de decomposição essencial mineral. Ele é formado pela acumulação de argila e também de óxido hidróxido, de ferro e alumínio. O horizonte C. O horizonte C é a zona de transição entre o solo e a sua rocha de formação, como se chama a rocha-mãe. Ele também é conhecido, chamado por saprólito. Agora nós vamos falar sobre os tipos de solo. O solo arenoso consiste de algumas substâncias de areia que se unem e muitas vezes se formam em cristais de quartzo ou também denominadas de minerais primários. Essas formações têm suas estruturas consideradas de ótima infiltração, o que dificulta a sobrevivência de plantas ou outros organismos. O solo argiloso se compõe de pequenas quantidades de argila, em que se unem e conseguem abrigar grandes quantidades de água, e é formado de alumínio e ferro, e também não são de fácil habitação para as plantas. Vou falar para vocês sobre os solos. O árido. Solo árido é assim classificado devido a ser encontrado em áreas onde a ocorrência de chuva é baixa comparada à temperatura. Ou seja, o solo árido não possui em suas composições nenhuma quantidade de água e quase sempre não se forma por completo. Orgânico. Em solo orgânico é normalmente encontrado materiais orgânicos em processo de decomposição. Esse tipo de solo tem grande facilidade com o plantio considerado a existência de humus, que é um dos principais resíduos da decomposição que contribui na produção de nitrogênio. Agora eu irei falar sobre os solos siltosos. Solos siltosos nada mais é do que aqueles sedimentos de rochas que são fáceis de degradação. Ou seja, possui uma grande facilidade de erosão. O latossolo. O latossolo é assim denominado por conter catis e argila em sua composição. E não possui, ou seja, eles não são formados onde possuem muitas ondulações e podendo possuir várias cores, como a vermelha, a laranja e também a amarela, devido ao fato de conter ferro e alumínio. Aqui nós temos 4 tipos diferentes de latossolo. Aqui é o vermelho, o alumínico, o latossolo vermelho distroférrico e o latossolo vermelho eutroférrico. Solo lixiviado. O solo lixiviado é o tipo que contém em sua composição pouca ou nenhuma quantidade de nutrientes e sais minerais. Isso acontece por serem localizados em áreas com grande ocorrência de chuva, que levam os nutrientes e deixam o solo totalmente desfavorecido de potássio e nitrogênio.
solos negros das planícies e das pedrarias. A classificação dos solos negros das planícies e das pedrarias recebem essa denominação por conter em sua composição grandes quantidades de matéria orgânica. Como vimos, existem muitos tipos de solos e cada um possui sua característica e formações, o que diferencia um dos outros. Bom, galera, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. E até a próxima. Eu espero que tenham gostado. Tchau, tchau. O inter... Já tá gravando, idiota. Ah, mas é foda, né? Falaremos sobre interferismo e solos. Por diversas vezes utilizado pelos Vai, Guilherme! solos Formas Já cagou. costumam ser mais... Ai, caralho! Os solos de montanha são normalmente... Os solos de montanha são normalmente considerados... De novo que eu falei normalmente. Os solos de montanha são normalmente considerados solos jovens por estarem em formação, possui sua característica e formações. Isso diferencia Bastante.